Como é que você multiplica as suas vendas? Como é que você vende mais? Como é que você vende o dobro? Como é que você vende com mais facilidade? Como é que você vende com mais velocidade? Essa é uma pergunta que eu vou responder nesse vídeo agora. Eu vou te mostrar 3 pontos que você precisa prestar atenção para melhorar a sua capacidade de negociação. Vamos lá? Aqui é o Nathaniel Oliveira, seja muito bem-vindo a esse canal onde você aprende a vender todos os dias. E nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que está exatamente nesse momento pensando o seguinte: ok, o que eu preciso fazer? Qual a decisão mais importante, qual a habilidade mais importante que eu preciso me concentrar agora para vender todos os dias? E mais do que isso, como é que eu faço para multiplicar minhas vendas? Como é que eu faço para vender mais? E é o seguinte: o grande ponto que eu quero bater um papo com você hoje é que a maioria das pessoas, quando elas vão para o mundo digital, quando elas vão para o mundo online, elas esquecem uma coisa básica, que não importa se você está vendendo no Facebook, não importa se você está vendendo no YouTube, não importa se você está vendendo através da sua lista de e-mails, nem se você está vendendo com WhatsApp, nem se você está vendendo com ManyChat, não importa onde você vai vender. Vendas sempre envolve um processo de negociação entre duas partes. Alguém que tem uma solução, alguém que tem um problema. Essa negociação acontece, esse processo acontece. O grande ponto é que a maioria das pessoas que tentam vender na internet, infelizmente, eles não são negociadores. Vendedores são bons negociadores. Se você não sabe negociar, muito dificilmente você vai conseguir vender. E é exatamente por isso que eu vou falar sobre 3 perguntas, 3 pontos para você melhorar a sua capacidade de negociação, melhorar a sua capacidade de criar uma oferta e principalmente melhorar a sua habilidade de vender. Mas antes, deixa eu falar sobre 2 pontos importantes. Ontem, nos últimos dias, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas falando o seguinte: Nathanael, e agora? A internet vai acabar, tem um artigo 13, vão bloquear a internet, vão censurar a internet. E agora? Como que a gente vai vender? Há mais ou menos 6 meses começaram a falar o seguinte: cara, vai ter uma mudança agora no GDPR, e agora as coisas vão acabar e tudo mais. Eu sei que são assuntos sérios, eu sei que são assuntos importantes, são coisas críticas que realmente você tem o que prestar atenção, mas o que eu sempre falo para essas pessoas: cara, de verdade, eu não vou gastar a minha energia, eu não vou gastar o meu foco, eu não vou gastar a minha energia mental em ficar me preocupando com essas coisas. Por quê? Eu sei vender, eu sei negociar. Então, se por alguma razão amanhã desligarem o botão da internet e falarem o seguinte, não pode mais usar a internet, no outro dia eu sei vender no offline também, porque eu sei vender. E quem sabe vender, não importa qual meio, vai conseguir vender. Então, mesmo que eu tenha que voltar a fazer venda de porta em porta, eu sei vender. Mesmo que eu vá fazer anúncios na TV, no rádio, no jornal, em revistas, eu aprendi a vender porque eu aprendi a negociar. Então, eu quero só dar esse parênteses aqui, porque muita gente está preocupada. Tudo bem, tem coisas que a gente tem que ficar atento, mas no final das contas, se você sabe vender, o meio é quase que irrelevante. Mas vamos pular esse assunto, porque ele é um pouco polêmico. Não quero entrar em polêmica aqui, eu quero bater um papo com você sobre como que multiplica as suas vendas e essas 3 perguntas importantes. Mas antes, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Quando eu comecei a vender de porta em porta, quando eu comecei a vender, no começo eu vendi comunicação visual, vendi banners, vendi fachadas e tudo mais, eu ia nas empresas e eu chegava em frente das empresas. Para quem mora em Fortaleza, na época eu morava em Fortaleza, e a primeira vez que eu fui fazer uma venda foi ali na Gomes de Matos. Eu cheguei ali na Gomes de Matos, parei em frente ali uma loja que estava sem fachada, e fui lá, cheguei pro dono da empresa e falei o seguinte: olha, eu já me apresentei como dono de empresa, né? Eu era empregado, mas eu criei ali uma marca e falei assim: olha, eu tenho uma empresa que que faz placa de comunicação visual. Eu posso fazer fachada para você. Você tá interessado? E ele falou: não. Eu falei: putz, ok. E aí eu saí, dei a volta, atravessei a rua, fui em outra empresa e falei assim: olha, eu vi que você aqui tem uma fachada aqui, mas eu vi que você não tem impressão. Comecei a negociar ali com ele, ele falou assim: cara, fechado, eu tô interessado. E ali eu fiz uma das minhas primeiras vendas. Obviamente, para quem vende de porta em porta, sabe que negociação é uma coisa muito importante, porque você tá ali, 1 a 1. Você sabe quando a negociação tá indo, quando ela não está indo. Na internet é um pouco diferente. Eu não estou vendo o que está acontecendo aí do outro lado. Mas quando você entende a psicologia da venda, quando você entende o processo de negociação, pouco importa se você está vendendo online ou não, você consegue passar a mensagem. E tem algumas coisas que você pode fazer também, que você pode aumentar a tua capacidade de negociação. Mas o grande ponto que eu quero discutir com você agora, nesse exato momento, sobre essas 3 perguntas, e o primeiro de tudo que eu quero deixar só isso claro para você, é que você multiplica suas vendas, você dobra suas vendas, você vende com mais facilidade, com mais velocidade, quando você aprende a negociar melhor. A causa-consequência, o meio, o fim.
Aumenta a tua capacidade de negociação, que você vende com mais facilidade, que você vende muito mais. Quando eu vendia planos telefônicos, eu aprendi a fazer essas 3 perguntas. E quando eu fui para o mundo digital, eu continuo fazendo exatamente essas 3 perguntas para montar uma oferta. Mas deixa eu contar uma história interessante para vocês. Quando eu comecei a vender planos telefônicos, eu tinha muita dificuldade de bater de porta em porta. Eu era vendedor de planos telefônicos da Oi. Você imagina só você chegar numa empresa, bate na porta, na recepção e fala o seguinte: olha, eu sou consultor da Oi, eu vim aqui para a gente conversar sobre o teu plano telefônico. E muitas vezes essa abordagem não funcionava, não dava resultado, então eu começava a buscar novas abordagens. Foi na internet que me ajudou a chegar nessas pessoas, então foi um meio que facilitou não ter que ir de porta em porta, mas os empresários me encontrarem, ou o departamento de compra me encontrarem, e eu bater um papo com aquelas pessoas, mas quando eu chegava ali, ó, frente a frente, eu tinha que desenvolver a minha habilidade de negociação. E foi ali que eu vi essas 3 perguntas aparecendo em cena. E essas 3 perguntas são: número 1, o que o comprador ganha? De fato. Qual que é o ganho real dele? Número 2, o que ele perde se ele não comprar agora? E número 3, qual o risco ele corre de não comprar com você? São essas 3 perguntas que você precisa melhorar na tua negociação. Vou dar um exemplo de como eu fazia nos planos telefônicos e vou dar um exemplo de como é que eu faço hoje nos produtos digitais e como é que você pode fazer também para melhorar as tuas vendas. Então assim, ó, eu fui fazer uma negociação uma vez com uma grande empresa. Essa empresa era tão grande que eu, na minha categoria de consultor, eu não tinha autorização para vender para aquela empresa. Então eu fiz a venda e eu coloquei a venda foi imputada, o contrato foi imputado em um cargo de gerência, na época o meu irmão. Então o contrato foi colocado no nome dele e ele me pagou a comissão, porque eu nem podia falar com aquele tipo de empresa, mas a internet permite isso. A internet permite que você encontre empresas sem barreiras. Então eu consegui chegar até aquela empresa, mas eu mesmo não tinha autorização porque o meu nível de consultor era baixo para fechar aquele tipo de contrato. Enfim, mas eu cheguei naquela empresa e aquele empresário ele fez o seguinte: ele chamou todos os possíveis consultores para uma reunião. Ele convidou um consultor da Oi, um da Claro, um da TIM, um da Nextel na época, eu acho que tinha um da Vivo também. E ele marcou um atrás do outro, ele ficou recebendo um atrás do outro. Ele bloqueou a agenda dele e ele foi recebendo um atrás do outro. Eu fui o penúltimo, então eu vi ali as pessoas indo na minha frente, 3 pessoas foram na minha frente, eu fui o quarto e tinha um depois de mim. E quando eu cheguei na sala, eu lembro que eu trabalhava com uma camisa social branca e tudo mais, os caras estavam lá de blazer, aquela coisa toda, eu já comecei a ficar: caramba, os caras aqui são tão bonitões, né? E quando eu entrei na sala, ele falou assim pra mim: ué, por que você não tá de blazer e os caras das outras companhias estão? Eu falei assim: olha, de verdade, eu vim aqui pra te ajudar a ganhar dinheiro e não pra ter um encontro com você. E eu fui ali no bom humor, né? Porque ele falou comigo no bom humor, então ele me deu o tom. Isso é uma dica importantíssima de negociação. O tom que ele dá é o tom que você vai. Então ele usou humor, eu usei de humor também. Por mais que o humor dele tenha sido um pouco sarcástico, eu também fui sarcástico. Eu também fui ali no mesmo tom que ele. Ele falou assim: cara, por que você não tá arrumado assim? Eu falei: eu vim aqui pra te ajudar a ganhar dinheiro, não foi pra gente marcar o encontro. E ele já deu um sorriso, a gente já sentou e já começamos ali a negociação. E eu já cheguei pra ele falando o seguinte: ó, pergunta número 1, o que ele ganha? Eu falei o seguinte: ele falou: cara, qual é a proposta que você tem pra mim? E ele virou pra trás e fez assim. Eu falei: cara, eu tô aqui pra te ajudar a comprar um carro à vista. Eu vim aqui te dar um dinheiro pra você comprar um carro à vista. Ele já: que história é essa, Natanael? Falei: é o seguinte, eu fiz uma análise das suas contas e você está pagando um excedente hoje no valor da tua conta, que se você pegar aqui um valor, esse valor em 10 meses, dá mais ou menos 50 e poucos mil reais, você pode até comprar um carro à vista. Então assim, eu vim basicamente te ajudar a economizar esse dinheiro. E ele falou: fala mais. Então, ó, ele já viu o que ele ganhava. Eu não falei que ele ia ganhar desconto. Eu não falei que ele ia ganhar um novo plano. Eu não falei que ele ia ganhar mais minutagem, mais minutos. Eu falei pra ele que ele ia ganhar um carro zero, que eu ia pagar o carro pra ele, que eu ia fazer ele economizar, que esse dinheiro dava até pra comprar um carro. Eu fiz uma imagem mental. Eu falei pra ele de algo que ele poderia ganhar de uma maneira mais tangível. E aí vamos pra segunda pergunta. O que ele perde se não comprar agora? E eu falei pra ele o seguinte: ó, sabe por que você tá pagando um valor maior? Porque todos os anos existem campanhas novas que as companhias telefônicas fazem. Então é o seguinte, o plano que você fechou há 3, 4 anos tinha uma vantagem para você comprar naquele momento. Só que as empresas elas ficam fazendo novos planos para atrair novos clientes. Se você não ficar mudando o teu plano, renovando para novas promoções, você como um cliente antigo acaba perdendo algumas promoções. Se é justo ou não, é assim que as coisas funcionam. Então o fato de você não ter atualizado o teu plano pelos últimos 3, 4 anos, você está pagando mais caro do que um novo cliente. Então, assim, se você simplesmente atualiza o teu plano, você, então, vai conseguir economizar mais. E eu já fiz as contas, dá um valor de 50 e poucos mil, etc, etc. Eu mostrei para ele. Por que ele tinha que tomar a lição agora?
Porque se ele deixasse virar, ele ia perder a campanha nova, ele ia perder aquela condição, ele teria que esperar a próxima e a próxima. Então já dei uma segunda condição. O que é que você perde se você não tomar decisão agora? E aí a última pergunta que muita gente tem dificuldade de responder. Por que a pessoa deveria comprar com você? Por que o cliente deveria comprar com você? Existem algumas técnicas para você fazer isso. Eu não vou falar de todas, vou falar de apenas uma, que é basicamente você transfere a decisão. Então, quando a pessoa pergunta, tá, mas por que eu deveria comprar com você e não com os teus colegas que estão aí fora? Eu falo o seguinte, olha, eu não posso tomar essa decisão por você. Essa é uma decisão que ela é sua. Mas fala o seguinte, vai lá e compara, porque eu tenho certeza que depois que você fizer essa comparação, você vai voltar aqui e você vai fechar comigo. Então eu já dei a afirmação para ele, dizendo o seguinte, eu tenho certeza que você passando por aqui, você comparando, você vai voltar aqui e você vai fechar comigo. Essa é uma técnica de transferência de tomada de decisão, mas já com uma afirmação. Eu não falei assim, cara, fecha comigo que você não vai se arrepender. Tem muito vendedor que fala assim, ó, não, confia em mim, fecha comigo, eu te garanto que você não vai se arrepender. Quando você usa essa técnica de transferir a decisão, olha, faz isso, segue esse caminho, que eu tenho certeza que você vai voltar aqui e você vai falar assim, ó, poxa, Nathanael, você tinha razão. Agora, beleza, isso aqui era para vender planos telefônicos. Muito mais difícil do que vender produtos digitais, não é verdade? Eu não acho. Eu acho que é muito mais fácil você vender produtos digitais, você vender treinamento, do que você vender planos telefônicos. Mas, vamos lá. Como que eu uso essas 3 perguntas hoje para vender treinamentos online? Como é que você pode usar também, você como infoprodutor, você como empresário, você como prestador de serviço, coach, etc, etc. Por exemplo, quando eu vou falar para uma pessoa o que ela ganha, eu preciso primeiro contextualizar ela da situação atual que ela está. Então, naquele caso daquele empresário, o que ele ganhava? Ele ganhava desconto porque eu já assumia uma premissa na negociação que ele estava numa situação de desvantagem. Como que eu faço isso com os empresários? Como é que eu faço isso com você que está me assistindo agora? Por exemplo, eu tenho uma pergunta que eu falo o seguinte, você já tem uma lista de e-mails parada? Se você tem uma lista de e-mails parada, e quando eu falo uma lista de e-mails parada, é uma lista que faz mais de uma semana que você não faz uma oferta para essa lista, pode ter certeza absoluta, você está perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro em cima da mesa. Você está deixando dinheiro em cima da cadeira. Por quê? Se você tem uma lista de e-mails parada e você não está fazendo uma campanha semanal para essa lista, você está perdendo dinheiro. Percebe a premissa? O que ele ganha? Primeira coisa, você para de perder. Então, essa é uma das premissas mais poderosas, é você contextualizar a pessoa numa situação que ela já está e ela já se coloca assim, ó, mas eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Outra pergunta que eu faço, você ainda não tem um produto de alto valor? É isso mesmo? Você ainda não tem um produto de alto valor? Então, olha só, se hoje você ainda não faz parte do modelo de negócios premium, desculpa eu te falar, você está correndo um grande risco para o teu negócio. Sabe por quê? Porque você fica vendendo lá produtos de 97, 297, de 497, chega um concorrente teu, cobra 5 mil e ele pega o público que quer pagar mais caro, por quê? Eles querem experiência diferente. Então, se hoje você não tem um produto de alto valor, você não vende orientação e acompanhamento, você está em grande risco para o teu negócio. Então, percebe? O que o meu cliente ganha? Ele ganha sair dessa situação de risco. Eu não estou prometendo a ele necessariamente que ele vai ganhar muito dinheiro, que ele vai lucrar muito mais, mesmo que isso esteja interligado. Eu estou falando para ele o seguinte, você ainda não tem um produto de alto valor? Você percebe como uma abordagem, como uma negociação é diferente? Eu coloco o outro numa situação de que você ainda não tem? Não, tudo bem, então. É uma decisão sua. Você percebe a diferença? Outra pergunta que eu falo. Cara, vamos lá. Quanto tempo hoje você demora para escrever uma cópia? Quanto tempo você demora para escrever uma cópia? Se você está demorando mais de 1 dia, 2 dias, 1 semana para escrever uma cópia, desculpa, mas esse atraso, essa demora na hora de escrever uma copy, está atrasando o teu faturamento, está fazendo você demorar mais para vender, está fazendo você lucrar menos. Por quê? Quanto mais lento você é para escrever uma copy, mais demorado é a sua venda, menor o teu faturamento dentro de um mês, de um outro período. Então, assim, ó, ou você aprende a escrever mais rápido sem perder qualidade, ou de verdade você está numa situação complicada. Então você percebe como é que a minha mensagem de vendas ela parte de uma premissa de que a pessoa imediatamente já vai ganhar algo. Só que para ela sentir que ela vai ganhar algo, ela precisa ter uma percepção atual, um contexto atual de que, opa, as coisas não estão necessariamente ok como eu imaginava. Então essa é uma premissa de negociação, é você colocar o primeiro ponto que é qual é a situação que você está hoje, que é desconfortável e inquietante, por isso precisa de uma solução. E aí vamos lá, eu respondi a primeira pergunta. O que a pessoa ganha em comprar o meu produto? E você precisa fazer essa pergunta, o que a pessoa ganha? Primeira coisa, as pessoas adoram parar de perder. É muito mais o risco muitas vezes, o medo da perda, em muitos casos, é maior do que até a possibilidade
de ganho. Então esse é um ponto fundamental. A segunda pergunta é, o que a pessoa perde se não comprar com você agora? Então quando eu uso essa abordagem, eu falo o seguinte, olha, se a sua lista de e-mails está parada, eu falo do ganho, mas é o seguinte, se você começar uma campanha hoje, na próxima semana você já consegue ver os resultados. E é o seguinte, para você que está me acompanhando agora, eu preparei aqui algo para você começar a usar imediatamente. Eu separei alguns modelos prontos para você simplesmente colocar em prática agora, não hoje, não amanhã, agora. Não amanhã, não depois, agora. Então eu coloco uma condição naquele contexto específico para falar o seguinte, ó, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, eu tenho isso aqui para você agora. Esse é o típico contexto de negociação contextual. É quando você está ali diante de uma negociação, diante de um vendedor, e ele coloca o seguinte, bom, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, para você, agora, vamos fazer isso aqui? Só que na internet, esse agora não significa nesse minuto, significa 3 dias, 4 dias, 5 dias. Significa uma campanha, significa um mês, significa um período específico. Então você precisa colocar em todas as suas ofertas / negociações um contexto específico. Uma oferta contextual, que é, você que está me assistindo agora, é o seguinte, nos próximos 2 dias, está aqui um link abaixo, está rolando o contador. Se você tomar a decisão agora, é isso aqui que eu tenho para você. Se você deixar passar, você perde a sua oportunidade. Se você não adicionar esse elemento de urgência, eu não falo nem necessariamente de escassez, mas é uma urgência. Porque a urgência é, se você tomar essa decisão agora, você ganha isso. Se você não tomar, você perde isso. E não necessariamente o produto. Eu não paro de vender o produto, eu mudo a condição específica. Terceiro ponto, como que eu respondo à objeção de por que eu deveria comprar com você e não com outra pessoa? E aí eu vou buscar então validar aquilo que eu estou ensinando. Eu vou buscar mostrar para as pessoas o seguinte, olha, tudo que eu estou fazendo aqui é validado. Então no meu caso, eu mostro, eu ensino aquilo que eu fiz. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, quando eu faço uma estratégia, quando eu faço uma campanha e eu registro isso, eu documento isso, eu primeiro mostro, deixa eu mostrar como que eu fiz isso aqui. E agora deixa eu te mostrar como é que eu posso te ajudar a fazer. Você mostrar aquilo que você fez é uma negociação muito mais poderosa do que você dizer o que a pessoa pode ganhar. Então, por exemplo, quando eu comecei a negociar consultoria, no começo eu explicava para o empresário o seguinte, ó, empresário, deixa eu explicar como é que funciona o meu serviço. A primeira parte eu vou fazer um planejamento de marketing para você. Na segunda parte eu vou fazer isso, isso e isso. E eu falei, cara, eu tô errando. O que eu comecei a fazer? Empresário, é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse é um cliente que eu atendo. Esse cliente aqui, ó, olha o que eu faço para esse cliente. A primeira coisa que eu faço é isso. A segunda, olha o resultado que eu dou para esse cliente. Olha como é que eu faço isso para o cliente. Então, já estou mostrando para ele algo que eu faço para outro cliente. Então, você precisa prestar atenção nesses 3 elementos. Qual que é o ganho de comprar o seu produto, o seu serviço? Segunda parte da negociação. O que a pessoa perde se ela não tomar decisão agora? E o terceiro, por que ela deveria comprar com você? Quais são os elementos que você coloca, quais são os pontos que você destaca na hora da tua negociação. E é assim que você multiplica as suas vendas, quando você aumenta o teu poder de negociação. E muitas vezes as pessoas ficam pensando, Nathanael, mas será que eu faço um webinar? Será que eu faço uma live? Será que eu mando uma carta de venda direto? Se a tua oferta não tem uma boa negociação que contempla esses 3 pontos, de verdade pouco importa. É por isso que tem muitas pessoas que vão para um evento ao vivo, em 2, 3 minutos de conversa, em um pitch, eles já conseguem fazer vendas. E tem pessoas que fazem reuniões de 1 hora, o cliente adora, ele ama, ele fica super... Nosso cliente amou e não compra. Por quê? Porque você não conseguiu entender a psicologia das vendas, dele entender o que é que eu ganho, o que é que eu perco se eu não fizer isso agora e por que eu deveria fazer isso com você, tá bom? É o seguinte, esse é um assunto que eu vou passar a falar mais com vocês sobre isso, que é a parte da negociação, fechamento e vendas. Por quê? Muita gente está presa na parte técnica, muita gente está presa no... eu mando um e-mail ou mando 3? Cara, se você fizer a mensagem de vendas certa, se você aprender a negociar, isso começa a se tornar detalhe. Não é porque, Nathanael, eu só mandei um e-mail, será que se eu mandar 3 eu posso vender mais?
É claro que quando você oferece mais, você tem chances maiores de você vender, mas não significa que o fato de você mandar 1, 2, 3 é uma chave mágica que gira e você começa a vender. É óbvio que não é isso. Então, assim, ó, tá muita gente no mercado digital e em vários outros mercados que a pessoa fica achando que ir para a internet e criar um vídeo que tenha 1, 2, 3 vai vender. E não, o que vende é negociação. Vendas é negociação. É você saber negociar. É você saber que tem uma pessoa que está dizendo que tem um problema e você apresentar uma solução. Mas você precisa entender a psicologia da tomada de decisão. Quando você aprende isso, você vende mais, você lucra mais, você vende com mais facilidade, você vende com mais velocidade e principalmente com menos esforço, que é o que muitos de vocês estão buscando. Então, assim, ó, um simples vídeo como esse, que você passa uma mensagem correta, que você passa uma mensagem estruturada, as coisas já podem funcionar, o resultado já pode acontecer para você. Beleza? Então é o seguinte, eu tô preparando um negócio muito especial para você que me acompanha. Estou preparando algo muito especial, inédito, totalmente diferente de tudo que eu já fiz desde que eu comecei há 7 anos no marketing digital, que é começar a montar a minha universidade das vendas. Mas não necessariamente sobre o marketing digital, sobre vendas mesmo. Sobre negociação, sobre fechamento, sobre montar time de vendas, sobre treinar pessoas para vender ao telefone, vender com chat. Como que você negocia, como que você fecha, como é que você faz vendas, como é que você faz pitch, como é que você faz apresentações de vendas, não necessariamente conteúdo. Então fica de olho que isso é algo que vai ser muito bacana, eu tenho certeza que vai ajudar muitos consultores, muitos coaches, muitos empresários, muitos times de vendas a realmente partir para o próximo nível. Então eu vou começar a falar mais com você sobre vendas, negociação e principalmente como é que você multiplica e escala os seus resultados, parando, deixando as bobagens de lado, deixando a parte de achismo de lado e se concentrando naquilo que funciona há séculos, que é negociação, que é vendas, que é mensagem de vendas e fechamento. Beleza? Então é isso, um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo.